E aí galera, beleza? A gente vai ver agora a questão 35 e agora de história, né? Da ESA 2022, prova tipo A. Então vamos lá. Após as primeiras expedições, os enviados da coroa portuguesa perceberam que não seria possível obter aqui no Brasil lucros fáceis e imediatos. Qual foi o principal motivo que levou os colonizadores portugueses a entenderem que a exploração da colônia na América do Sul não seria fácil? Então, olha que interessante, né? Você fala, não, os portugueses já chegaram aqui, já colocou as mulheres para morar, e aí os caras iam caçar. Puta, nada a ver, né? O que acontece? Os portugueses chegaram aqui e perceberam, puta, cadê os metais preciosos que a gente tanto procura, né? Não acharam. A gente tem que lembrar, cara, que no contexto de descobrimento do Novo Mundo, né, Portugal e Espanha, eles tinham aí consolidado suas monarquias primeiro que outros países, certo? É o contexto de absolutismo monárquico, né? Então, quais eram basicamente ah, as regras, né? As bases do absolutismo monárquico? Ora, metalismo, né? Balança comercial favorável, colonialismo, né? Então imagina, metalismo, o que eles achavam na época, né? Que o país que detinha mais metais era de fato o país mais rico, certo? Pacto colonial, então tem a situação da metrópole, a situação da colônia, a colônia só pode comercializar com a metrópole e assim por diante. Então, os portugueses chegaram aqui e olharam aquela porra, só viram que tinha pau-brasil e índio, né? Promoviam ali o escambo, que era a troca de objetos que eles traziam da Europa por meio dos navios, trocavam ali com o pau-brasil e vendiam o pau-brasil na Europa. Mas mesmo assim, não era um comércio pujante, né? Então, você tem ali, eles não acharam ouro. Primeiro que eles não acharam ouro. Depois, eles tinham acabado de chegar em Calicut, né, na Índia. Lembra que o Tratado de Tordesilhas foi em 1494, né? Um pouco antes ali, eles tinham chegado a Calicut, na Índia, e promoviam ali lucros de até 6.000%, né? Puta, imagina aí, cara, que bacana. Lucro de 6.000%. Então eles estavam olhando pro Brasil e falaram, mano, deixa aquela porra lá. Se der certo, uma hora a gente vai resolver lá. Cara, também não tinham portugueses, né? Que a fim de o quê? De colonizar aquela região, cara. Aquela região cheia de mata, cheia de índio, né? Tinha lá várias tribos. A tribo Aquidaucu, depois a tribo Aquidauanos, né? Então os caras podiam até comer você. Olha que interessante, hein? A pessoa, pô, você quer ir lá pro Brasil? Tem índio da tribo Aquidaucu, comer o padre lá. Aí você fala, ih, rapaz, sai fora, não vou pra essa porra não. Então não tinham portugueses, né? Querendo colonizar aquela região, né? Então o comércio do pau-brasil também não era tão rentável quanto o comércio das Índias lá, correto? E ele fala aqui, ó, lucros fáceis e imediatos. Esses lucros fáceis e imediatos é justamente essa possibilidade de encontro de ouro de imediato, assim, né? Então eles demoraram bastante para encontrar ouro. Né? E essa foi a causa principal de eles não colonizarem de cara ali. Eles esperaram mais ou menos aí uns 30 anos, né? De 1500 até 1530, mais ou menos, para começar a explorar o território brasileiro. Por quê? Porque imagina, Portugal e Espanha fizeram ali o Tratado de Tordesilhas, basicamente dividindo, cara, o mundo desconhecido entre eles. Tipo, foda-se os outros países, foda-se Inglaterra, França, meu, quem manda aqui nessa porra é nós. E aí o que acontece? Eles dividiram, cara, o mundo por meio do Tratado de Tordesilhas. O que está à direita do Tratado de Tordesilhas é de Portugal. E o que está à esquerda é da Espanha. Então imagina, cara, que começou a ocorrer questionamentos aí, né? A França começou a questionar, fala que porra é essa aí, mano? Colocou o pau na mesa, ai, toma no cu, essa porra da minha vida, se fuder. Então começou a promover ataques piratas, né? Outras potências começaram a questionar esse tratado de Tordesilhas, né? Quem eram, né? Eles para dividir o mundo entre eles, né? Eles eram iguais às outras potências, né? Então imagina aquele contexto de consolidação das monarquias absolutistas, tá? Portugal e Espanha foram os primeiros ali. E aí a gente vai ver aqui a alternativa A. A incapacidade de utilizar a mão de obra indígena na nascente produção agrícola do café. Cara, não foi esse o motivo de os portugueses não acharem a colonização tão fácil, de não acharem lucros fáceis e imediatos. Lembra que café é uma cultura lá do século XVIII, cara. Lá do século XVIII. Primeiro a gente tem a cultura do açúcar. E mesmo assim, os lucros fáceis e imediatos não estavam se referindo à agricultura, mas sim ao encontro de ouro. Então a B, a gente já corta. D.
o alto custo do cativo africano, que dificultava a utilização do trabalho escravo em larga escala no plantio da cana-do-açúcar. Cara, tudo bem que a cana-de-açúcar foi aí um dos primeiros motivos econômicos da instalação efetiva de Portugal aqui. Mas não foi o motivo de cara, né, procurado pelos portugueses em terras do Novo Mundo para obter lucros fáceis e imediatos, né? Lembra que a Espanha, cara, a Espanha tava achando ouro pra caramba, né? E aí Portugal começou a crescer o olho aquilo ali, falou, pô, se a Espanha achou ouro, a gente vai achar essa porra também. A partir de 1930 já teve algumas expedições, né? Agora, a B tá falando de trabalho escravo e cana-de-açúcar, tem nada a ver. C. Ação econômica e militar de nações europeias que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas assinado entre Portugal e Espanha. Isso ocorreu? Meu, isso ocorreu, mas não tem nada a ver com essa possibilidade de não encontrarem lucros fáceis e imediatos e abandonarem, né, o Brasil como colônia para resolverem depois a situação. Tem nada a ver com essa alternativa C. D. Deixa eu tirar meu cara daqui. D. Os portugueses não encontraram jazidas de ouro, como ocorreram em outras regiões da América do Sul, especialmente em áreas exploradas pelos espanhóis. Ora, justamente o que a gente está tratando aqui, né, cara? Eles chegaram na Terra, encontraram ouro e falaram, mano, quer saber? Foda-se, vou comercializar lá em Calicut, lá que eu ganho mais. E eles ficaram assim durante 30 anos, até perceberem, né, que a margem de lucro começou a cair bastante lá em Calicut, a França questionando o Tratado de Tordesilhas, né? Enfim, uma série de fatores ali que corroboraram para que eles passassem a dar mais atenção ao Brasil. Então a D é a correta aí, vamos ver aí. A escassa população portuguesa que inviabilizava uma imigração em número suficiente para colonizar o Brasil. Ora, isso é verdade. Né? É verdade na parte de abandonar o Brasil e dar maior destaque para outras coisas. Né? Mas esse não é o principal fator de não obtenção de lucros fáceis e imediatos. Né? Imagina, por exemplo, que teve algumas. A gente fala que a economia do Brasil foi meio que um arquipélago, né? Então, primeiro a gente tem o pau-brasil, depois a gente tem o açúcar, depois o ouro, depois o renascimento agrícola, depois o café, depois a borracha, enfim. Então perceba que no Brasil, no contexto de descobrimento do café, por exemplo, a população, cara, multiplicou por 10, cara. Imagina. Por quê? Porque as pessoas viram que havia ouro ali no território, meu, e começou a chegar muita gente, cara, muita gente. Então, o fato de não haver ouro é justamente ah, o motivo, né, das pessoas não se interessarem pelo Brasil. E não as pessoas não vieram para o Brasil porque havia ouro e eles não se interessavam. Você entendeu? Ah, tem ouro lá. Não, deixa, foda-se. Não, não tinha ouro lá, então as pessoas não se interessavam. Entendeu? Então é isso, então. Pra você ver a relevância, cara, do descobrimento do ouro no Brasil, primeiro a gente tem ali o açúcar, lá no Nordeste, né? Mais ou menos aí, metade do século XVI, 1550 até 1690, mais ou menos. O fim do século XVII, quase. E aí vem o ouro, o descobrimento de ouro ali, né? No final do século XVII, mais ou menos em 1680 e 1690, e vai até 1760. E é justamente nessa época da descoberta do ouro que Marquês de Pombal, que era primeiro-ministro de Portugal na época, transferiu, cara, a capital, né, da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, né, no contexto da descoberta do ouro, dada a relevância que os metais preciosos tinha para a época. Beleza? Então, dá um comentário aí se você não entender alguma coisa, deixa o like se curtiu e é nóis.